Aproveita quando ele dá folga. Quando ele dá folga, a gente tem que aproveitar, Isa. Não, mas ele foi muito gentil. Ele falou, não, imagina, professor. Ele estava jogando, professor, por isso que ele não quis. Ah, ele não queria. Não. Entendi, não foi bondade. Ele só não queria atrapalhar o jogo dele. Entendi. Exatamente. Exatamente. Então tá bom. David, você viu como sua moral tá complicada, hein, David? Bom, ó, vamos lá. A análise elementar de 2,8 gramas de uma substância orgânica desconhecida no estado gasoso e com comportamento ideal produziu 8,8 gramas de dióxido de carbono e 3,6 gramas de água pela reação de combustão completa. A massa dessa substância orgânica a 1 atm 27 graus Celsius ocupa um volume de 1,2 litros. Sabendo que essa substância apresenta isômeros espaciais, determine sua fórmula molecular e escreva as estruturas dos estereoisômeros correspondentes. Gente, isso aqui é uma revisão de metade da matéria de química, né? Porque é assim, ó. Eu pus alguns exercícios desse tipo na tarefa, e que nem, por exemplo, os próximos 2 são do IME. Gente, nenhum vestibular, a não ser que você vá fazer ITA e IME, não é mesmo? Mas nenhum outro vestibular vai cair um exercício tão chato de resolver que nem o 10 e o 11, ou que nem esse 9. Né? São exercícios chatinhos, são exercícios complexos. Mas qual a intenção? É justamente essa. Você tem que lembrar de um monte de coisa para conseguir resolver o exercício. Então, a gente está em época de revisão. É um jeito de você ir relembrando um monte de coisa. Às vezes, uma coisinha ou outra vai passar pela revisão. A gente não vai conseguir, em 4 semanas, revisar o conteúdo do ano inteiro. Então, um exercício desse, a gente já pega aí um pouquinho de fórmula mínima, fórmula molecular. Então, a gente tem algumas coisas que você vai revisar aí que não são muito, vamos dizer assim, normais de aparecer em revisões. Né? Então, a gente acaba não revisando algumas coisas. Fórmula mínima molecular, por exemplo, normalmente, quando eu dou revisão dessa frente, eu simplesmente pulo, né? Porque fórmula mínima molecular é uma decorebinha. Mas é legal você dar uma revisada, né, em cima desse conteúdo. Pode deixar, David, eu vou resolver esses, depois eu pego o 8 para resolver, tá? Bom, então aqui, o 5 também, beleza, Diego, tranquilo. Então eu já adiciono o 5 e o 8 aqui na apostila, no tablet, rapidinho. Aqui a gente tem 2 caminhos iniciais. A gente pode começar de 2 jeitos. Primeiro, é você tentar escrever uma equação em cima do que ele deu. E o outro jeito de começar seria, a partir do PV-NRT, descobrir a massa molar. Eu prefiro o segundo. Eu prefiro começar com massa molar. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho os dados do PV-NRT. Eu tenho 1 atm, 27 graus Celsius, 1,2 litros e 2,8 gramas. Né? Então, ele fala, né, que a massa dessa substância orgânica a 1 atm, 27 graus Celsius, ocupa um volume de 1,2 litros. Então, se eu escrever o PV... Ixi, Maria. Tá gordo aqui. Se eu escrever o PV igual a NRT, eu consigo aqui definir a massa molar. E a massa molar é um ótimo caminho para a gente conseguir definir a quantidade e a fórmula molecular. Então, aqui, ó, pressão 1, volume 1,2, o número de mols vai ser a massa, 2,8, pela massa molar, o R 0,082 e o T 300. Então, a massa molar vai ser 2,8 vezes 24,6 dividido por 1,2. Aí aqui, só para sumir com as vírgulas, ó, eu vou pôr um 0 aqui, porque daí eu fico com 2 casas em cima
e 2 casas embaixo depois da vírgula. Então, só para simplificar mais fácil aqui. Então, a massa molar desse negócio, vou roubar, gente, calma aí. 2,8 vezes 24,6 dividido por 120. Ixi. É 246, né? 28 vezes 246 dividido por 120. 57,4. Então, 57,4 gramas por mol é a massa molar dessa substância. Professor, perdão, ele está pedindo para considerar o R 0,08. Ah, para usar o R 0,08, aí vai ficar um número mais redondo? Então, vamos lá. Aqui, obrigado, David. Deve sumir esse ponto 4 aqui, né? Deixa eu apagar. Vai ficar 56 certinho. 56 certinho? Yes. Então, já vou pôr aqui a resposta. Ó, já vou confiar na conta de vocês. Então, agora, com a massa molar, é um composto orgânico. A gente já vai partir do pressuposto que tem carbono e hidrogênio, certo? Como ele fala que tem que ter isomeria espacial, então ele tem que ter isomeria do tipo cis-trans. Gente, se for um composto só de carbonos e hidrogênios, com cis e trans, eu preciso de uma insaturação. Então, aqui, pelo seu conhecimento de química orgânica, você já poderia chegar direto na fórmula molecular. Então, ó, pensando que ele tem que ter isômero espacial, né? Que ele é um composto orgânico. E com essa massa molar, você já pode tentar chegar na fórmula dele. Então, ó, aqui ele teria que ser alguém do tipo CX, HY, sei lá, OZ. Por que você pôs O? Porque ele fala que na combustão você produziu gás carbônico e água. Então, sei lá, ó, não pode ter um cloro, não pode ter um bromo, não pode ter um flúor, então não pode ser um haleto, não pode ter ninguém diferente, só pode ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Gente, para ter isomeria óptica, isomeria geométrica, o mínimo são 3 carbonos. Então, esse X aqui, ó, tem que dar no mínimo 3. Por quê? Porque você tem que ter uma insaturação com ligantes diferentes. Então, se você só tiver 2 carbonos, numa das pontas, você vai ter que ter 2 hidrogênios. Então, não vai rolar. Então, esse X aí seria no mínimo 3. Então, aqui, pensando nessa fórmula... Professor, perdão te interromper. É que eu não consigo levantar a mão, mas eu não entendi esse raciocínio do no mínimo 3. Você poderia repetir, por favor? Ó, como eu tenho isomeria espacial num composto orgânico? Quais são as condições? São 2. Ou eu tenho um ciclo com 3 carbonos, certo? E 2 desses 3 carbonos têm ligantes diferentes. Ó, vou desenhar aqui. Ó. Depois a gente apaga para continuar o exercício. Então, como que eu teria isomeria espacial? Eu tenho que ter carbono insaturado com ligantes diferentes no carbono da insaturação, lembra? Ou ciclo com 2 ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Na verdade, aqui podia ser X e Y de novo, né? Não precisa ser diferente entre eles, né? Esse carbono tem que ter ligantes diferentes, esse carbono tem que ter ligantes diferentes. Essa é a condição para a gente ter o ciclo. Então, aqui, se eu tenho insaturação, sei lá, se eu tiver um oxigênio aqui, ó, posso ser um OH, aqui pode ser um hidrogênio. Aqui também pode ser um hidrogênio, mas se aqui não for um outro carbono, eu vou ter ligantes iguais. Tipo, sei lá, o X e o Y vão ser hidrogênios. Então, eu tenho que ter no mínimo
3 carbonos para conseguir fazer isso aí, tudo bem? Aqui é mais ainda, né? Eu tenho que ter aqui no mínimo 4 carbonos, porque eu tenho os 3 do ciclo e um diferente lá. Tá? Então, a gente consegue prever isso. Mas, se a gente não chutar, se a gente não chutar o X, o Y e o Z, a gente consegue, por balanceamento, determinar esse X, esse Y e esse Z. Então, o que eu recomendo para vocês? Não chutem. Ah, eu tenho a massa molar e eu tenho a fórmula. Não posso chutar que esse X tem que ser no mínimo 3, aí eu descubro quantos Ys e quantos Zs? Pode, mas aí você pode criar um cara que não é o real. Então, o balanceamento vai te direcionar muito mais corretamente para o composto, né? Vou apagar aqui e aí a gente vai montar o balanceamento. Que aí é o caminho, vamos dizer assim, que não tem erro. Então, ó, vamos pensar no balanceamento. Esse meu CX. Alvânia, como eu sei que não é um hidrocarboneto? Essa é a pergunta que eu estava me fazendo aqui. Pode ser um hidrocarboneto. E aí, a hora que você for fazer o cálculo estequiométrico, esse Z vai dar 0. Tá certo, tá. Então, a gente vai chegar a Isa, você vai ver. Vai ser um hidrocarboneto e o Z vai dar 0. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Ele está fazendo uma combustão. Então, você vai reagir com O2. Você vai produzir CO2 e água, certo? Bom, aqui, quando você reagir, ele te deu as massas, né? Ele te deu a massa. Deixa eu pegar aqui outra corzinha. Ele te deu a massa de gás carbônico e de água. Então, você já tinha a massa desse cara. E agora você calculou a massa do gás carbônico e a massa de água. Gente, com isso, você consegue descobrir a massa de oxigênio. Como que você consegue descobrir a massa de oxigênio aqui? Por estequiometria? Lei de Lavoisier, nem precisa sofrer tanto. Então, ó, se você tem 2,8 gramas desse... Gente, eu tô usando bilhões de letras, né? Vou pôr um Azinho aqui. Aqui vai dar 8,8 gramas e aqui 3,6 gramas. Por Lavoisier, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. Ó, mais uma revisão, né? Mais um bagulho para revisar. Então, A vai ser quanto? 8,8 mais 3,6 menos 2,8. Então, 8,8 menos 2,8 dá 6, né? Mais 3,6. Isso. 6 mais 3,6 dá 9,6 gramas. Certo? Então, a gente sabe qual é a massa de oxigênio nesse processo. Tranquilo, mais ou menos? Todo mundo entendeu da onde eu cheguei com essas coisas? Agora, ó, que eu sei a massa de todo mundo, a massa molar de todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as massas molares, tá? Eu vou dividir as massas pelas massas molares. Por quê? Porque daí eu vou ter proporção em mol. E aí, com a proporção em mol, eu vou ter o balanceamento da reação. Então, aqui, ó, 2,8 dividido por 56. 28 por 56 daria meio, né? 0,05. É isso mesmo. 9,6 dividido por 32. 0,3.
8,8 dividido por 44, 0,2, né? Esse aqui dá até vergonha de fazer na calculadora. E esse também é 0,2. Certo? Qual que é o balanceamento desse bagulho? Ó, se eu sumir com as vírgulas, eu tenho que andar todo mundo 2 casas, né? Então vai dar 5, 30, 20, 20. Sumindo com as vírgulas. Mas aí dá para dividir todo mundo por quanto? Por 5, né? Então dá 1, 6, 4, 4. Então, o balanceamento dessa reação é 1, 6, 4. Aí aqui a gente consegue descobrir x, y e z. Ó, 1 vezes x tem que dar 4. Ó, 1 vezes x tem que dar 4. Porque eu tenho 4 carbonos lá. Então, x é igual a 4. 1 vezes y tem que dar 8. Então, o y é 8. 1 vezes z mais 6 vezes 2 tem que dar 4 vezes 2 mais 4 vezes 1. Isso eu vou escrever. Então, 1 vezes z mais 6 vezes 2 tem que dar 4 vezes 2 mais 4 vezes 1. Certo? Então, z mais 12 tem que ser 8 mais 4. Então, z tem que ser 12 menos 12. É 0. Então, na verdade, não tem oxigênio aqui na fórmula do Paranauê. Certo? Então, aí você descobriu que é o hidrocarboneto. Gente, é um exercício puta trabalhoso. Trabalhoso pra caramba. E agora a gente tem a fórmula, que é C4H8, né, do hidrocarboneto lá. E ele quer que você desenhe, sabendo que essa substância presente em isomeria espacial, determine a fórmula molecular e escreva sua estrutura do estereoisômero correspondente. Então, aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Os ligantes têm que ser diferentes. E aqui os dois mais leves estão do mesmo lado do plano de simetria. Então, esse cara vai ser o cis. E aqui, ó, eu ponho os mais leves do lado oposto do plano de simetria. É o trans. Gostaram desse exercício? De boa, né? Suave, facinho, né? Bom, gente, aqui, ó, a gente revisou não só gases e PVNRT, que era o começo. Foi o começo. Sem esse comecinho do PVNRT, você não faz, né? Desculpa, foi por isso que eu fingi que eu pus ele aqui na coisa de gases, né? Por causa desse pedacinho. Sem esse pedacinho, você não sabe a massa molar e você não ia conseguir continuar o exercício. Sem conhecer a massa molar, você não ia conseguir continuar o exercício. Né? Seja chutando uma fórmula, seja você realmente determinando essa fórmula, sem a massa molar, você não conseguiria definir isso, tá? Mas, né, tinha muito mais coisa envolvida aí. Tinha cálculo estequiométrico, tinha, né, montar uma reação de combustão, tinha a questão das fórmulas mínimas, tinha a questão de como você vai conseguir o balanceamento de uma reação sem ter, né, os participantes. Então, você não tinha a fórmula para balancear a equação.
Existem diversos meios de balanceamento. Esse jeito aqui, ó, isso aqui para fazer o balanceamento, é uma saída que o Enem gosta. Ele gosta que vocês tenham outras saídas para aprender a fazer balanceamento. Então, é importante que vocês saibam fazer balanceamento de outras formas, tá bom? Então, esse exercício era interessante em vários sentidos. Tranquilo? Beleza ele? Beleza, brigadão, hein, professor? Imagina que é isso. Vamos para o 10. O 10 é relativamente parecido. A gente vai usar a lei de Lavoisier, a lei de Gay-Lussac para resolver ele. Né? Vamos lá, ó. Um volume V1 de oxigênio e um volume V2 de ácido sulfídrico, ambos em mesmas condições de temperatura e pressão, são misturados, promovendo-se a reação completa. Verifica-se que o produto de reação, quando colocado nas condições iniciais de pressão e temperatura, ocupa um volume de 10 litros. Considere que a água formada encontra-se no estado líquido e que a solubilidade dos gases em água são desprezíveis. Sabendo-se que havia oxigênio em excesso na reação e que V1 mais V2 igual a 24 litros, verifica-se que o valor de V2 é... Então, vamos lá, gente. Ó. Então, aqui, primeira coisa, você precisa conseguir fazer a reação. Não tem jeito. Né? Então, volume V1 de oxigênio, volume V2 de ácido sulfídrico. Então, eu estou reagindo oxigênio com ácido sulfídrico. Nessa reação, o ácido sulfídrico com oxigênio, ambos gasosos, vão formar água, que ele já te deu a dica, né? Gente, é uma combustão. Então, combustão, não importa muito o que você esteja queimando, né? Você vai produzir óxidos. Aqui, ele fala assim, ó, considere que a água formada no estado líquido e que a solubilidade dos gases em água são desprezíveis. Então, você teria que formar um gás que tem baixa solubilidade. E aqui é meio, né? Essa é meio... Porque aqui você podia ter produzido tanto SO2 quanto SO3. Tanto gás, né? SO2 quanto gás SO3. Então, aqui você precisaria ter um pouquinho de cuidado, e aí o menos solúvel é o SO2, mas né, é o IME, gente. Então, vamos... Né, eu vou dar a equação para vocês. Então, vamos supor aqui que você sabia que ia produzir o SO2 gasoso, tá? De verdade, em qualquer outro vestibular normal, você não teria a obrigação de saber que o produto aí é SO2, né? Você não está prestando o ITA, IME, desencana de saber decor todas as reações possíveis, né? O ITA e o IME que amam fazer essas coisas aí, né? Fazer você decorar coisas do tipo, tá bom? Só... colocado nas condições iniciais de pressão e temperatura. Então, ó, vamos supor que aqui eu tinha uma certa... Não vai caber. Eu não queria fazer embaixo. Bom, mas vamos lá, vai. Aqui eu tinha uma certa pressão e temperatura. Aqui, foi colocado na mesma pressão e temperatura. E cuidado aqui que a gente tem excesso de O2. Né? Que ele fala aqui, ó, cadê? Volume promovendo a reação completa, verifica que o produto da reação, quando colocado em condição inicial de pressão e temperatura, ocupa 10 litros. Considere que a água formada no estado líquido e que a solubilidade do gás são desprezíveis, sabendo que havia excesso de oxigênio. Então, vai ter oxigênio aqui no produto. Então, a água aqui, ó, está no estado líquido, certo?
e eu tenho excesso de oxigênio. Um volume V1 de oxigênio e um volume V2 de ácido sulfídrico. E aí eu sei que V1 mais V2 tem que dar 24 litros nessas condições de pressão e temperatura. Aqui, como é líquido, ele não ocupa volume, certo? A gente não vai medir volume, porque aqui para volume a gente vai usar relação para gases. Aqui, ó, eu vou chamar de V3, só para manter né, o coiso, manter o padrão. E o excesso de oxigênio seria V1 menos o que reagiu. Professor, Certo? professor? Pode falar? Ah, tá. Quando ele fala excesso em oxigênio, não seria tipo. É que quando fala em excesso, eu penso nos reagentes, sabe? Quando tem tipo um reagente em excesso, sabe? Um negócio de Uhum. estequiometria. Por que não poderia ser isso? É isso. Ele está sobrando, então ele vai ficar lá no produto. Um pedaço dele não vai reagir. Então, uma parte desse volume 1 não vai reagir. Vai sobrar aqui, ó, volume 1 menos o que reagiu. Entendeu? Ah, tá. É a mesma coisa, né? Só que é outra forma de escrever, né? Isso, porque se você deixar lá né, você não vai conseguir terminar o exercício. Vai ficar faltando alguma coisa sempre. Né? Vai faltar uma incógnita, vamos dizer assim. Então aí você não vai Entendi, conseguir. entendi. Beleza, beleza. Valeu. Então, ó, se a gente for balancear isso aqui, ó, para balancear, 2Hs, 2Hs, beleza. Tá certo. Um S, maravilha. Aqui eu tenho 3 oxigênios e aqui eu só tenho 2, então ferrou. Então aqui, ó, para acertar, eu vou pôr 3 e lá eu vou ter que pôr 2. Tudo bem? Aí ferrou, eu tenho que pôr 2 aqui também. Maravilha? Tudo bem do balanceamento? Então agora, ó, eu sei que o V2, com o que reagiu do V1, que não é o V1 inteiro, né? Com o que reagiu do V1, a proporção é de 2 para 3. Então, se eu reagir 2 litros de H2S, eu vou reagir 3 litros de O2. Tudo bem? E vou produzir 2 litros de SO2. Beleza? Ele falou, ó, considerando que V1 mais V2 é 24 litros, e qual é o valor de V2? Ele quer o valor de V2. Aqui, ó, eu vou produzir, então, V3 mais V1 menos R tem que ser 10 litros. Aqui eu tenho, ó, como incógnitas, V1, V2 e R. São 3 incógnitas. Certo? E aqui eu só tenho 2 equações, eu não conseguiria resolver. Então eu vou precisar do cálculo estequiométrico para conseguir resolver. 2 V2 mais 3R vai produzir 2V3. Puta. V1, V2, V3 e R. Eu tenho 4 incógnitas. Eu pensei que a gente não ia usar o V1. Tem o V1 aqui, ó. Agora vou ter que dar um jeito de sumir com uma delas, gente. Calma aí. Eu achei que ia ser mais fácil, mas é ímã. O volume de oxigênio. Professor,
Oi, pode falar. Nessa última que você está fazendo, tem que considerar também o excesso? Não, mas eu posso considerar o excesso para dar os 10 litros, né? É, dá para você, tipo, isolar, né? Uhum. É que aqui, ó, essa tá certinho na proporção. A proporção tem que ser essa. Mas eu tenho excesso aqui, ó. Uhum. É, professor, e se você isolar, tipo, o V3 ali na segunda e isolar o V2 e substituir, tipo, lá embaixo? Aí vai ter só V1 e R, né? Isolar o V3 aqui. É. E o V2 ali em cima. Aí, tipo, você vai ter só V1 e R na última. E aqui isolar o V2. É. 24 menos V1, né? E aí substituir esses aqui. Que daí vai ficar só V1 Não e sei se R. vai dar certo, mas É uma saída, David. 2 vezes 24 menos V1 mais 3R é igual a 2 vezes 10 mais R menos V1. Quarenta e oito menos 2V1 mais 3R é igual a 20 mais 2R menos 3. Não, menos 2. Deu certo, hein, David? Que vai dar menos 2V1 aqui, ó. 2V1 menos 2V1. A gente vai descobrir quem é o R. Boa, hein, David? Então, R vai ser 20 menos 48. O R vai ser menos 28. Não, fiz alguma coisa errada. Deixa eu... Ó, vou apagar tudo, gente. Na verdade, eu vou apagar aqui as nossas contas. Dá para sair por cálculo estequiométrico, que nem o outro. Acho que vai ser melhor. Ó,
Pensando na reação, gente. Então, ó, aqui, pelo balanceamento, a proporção não é 2 para 3? Então, ó, 2V, sem V1, V2, V3, mais 3V, que é o volume aqui, mais o que eu tenho em excesso, tem que dar 24. Porque, ó, eu reagi 2 volumes do H2S, que é um gás. Então, ó, eu reagi 2 volumes do gás H2S, com 3 volumes de oxigênio, que também é um gás, mais o excesso de O2, que esses são os reagentes. E ele tem que dar 24. Porque aqui, ó, eu vou escrever esses dois caras, não vou escrever V2 e V1. Eu não vou ficar com duas incógnitas, eu fico com uma incógnita só. Então, ó, se eu reagir X vezes 2 litros de H2S, eu vou reagir o mesmo X vezes 3 litros do O2. Tudo bem? Porque daí eu escrevo uma incógnita só, tá vendo? Ó? Eu não trabalho com duas incógnitas diferentes. Eu uso a proporção. Então, aqui vai reagir 2 volumes com 3 volumes. E ainda eu vou ter um excesso de oxigênio. Isso tem que ser 24 litros. Tudo bem? Aqui, ó, eu vou produzir 2 volumes. Por causa da proporção. Então, se eu reagir 2 volumes desse, 3 volumes desse, eu vou produzir 2 volumes desse. Tudo bem? Pelo balanceamento, ó. Então, ó, 2x desse reage com 3x desse e vai produzir 2x desse. Por quê? Porque daí eu só tenho uma incógnita. Eu não crio 3 incógnitas, V2, V1 e V3 aqui, ó, para ferrar com a biela. Aqui, ó, eu produzi 2V. E sobrou o que tinha em excesso. Isso aqui deu 10 litros. Eu escrevi essas duas equações, só que eu escrevi essas duas equações usando a proporção estequiométrica. Vai ficar muito mais fácil. Porque agora eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Tudo bem? Se não usasse balanceamento, provavelmente a gente até conseguiria resolver esse sistema, tá? Até em alguma, né? A gente ia trabalhar com eles sofridamente e a gente ia conseguir chegar em alguma coisa. Mas ia ser muito sofrido. Usando a proporção, ó, 2V de H2S reage com 3V de O2 e tem um excesso e isso dá 24 litros. 2V desse reage com 3V desse para produzir 2V do SO2. 2V do SO2 mais o excesso tem que dar 10 litros. Aqui eu só vou ter V e excesso como incógnitas. Então, ó, 5V mais o excesso tem que ser 24. 2V mais o excesso tem que ser 10. Se eu subtrair, 3V tem que ser 14. O V tem que ser... Que merda, né? Não podia ser 3V igual a 12, por exemplo? 4,66666. 4,6666 litros. Esse V. Ele quer saber o V2. V2 é 2V, né? Porque não tem excesso. Né? Então é direto, ó. Então, o V2 é 2 vezes o volume. Então, é 4 vezes 2, tá 8 mais 1 ponto... Puta, que merda de dízima, né? Dá 9,3, ó. Que beleza. Aproximadamente 9,3, né? Ó, foi mais fácil, vai? Usando o balanceamento foi bem mais tranquilo. Né?
Ia dar uma continha bem mais chata. O sistema que a gente montou ia ser bem mais chato. Tranquilo isso? Nossa, questão chata que nem a Letícia, né? Você me ama, né? Tô aqui quieta. Eu ia falar exatamente isso, viu? O quê? Que eu Quero sou ver chata? Não, que ele te ama. Ah, tá. Não consegue te esquecer, Letícia. Não consegue de jeito nenhum, professor. Não É um amor louco. Sim. Quero ver o David ser bicho da Letícia. Nossa. Nossa, meu sonho. Meu sonho. Letícia, por favor, filme A Vingança. Com certeza, eu vou filmar cada dia da vingança. Ó, vou passar, hein? Mais um do IME. Olha que delícia. E o recipiente fechado queima-se propano com 80% da quantidade estequiométrica do ar. Bom, gente, se a gente tem quantidade estequiométrica do ar, 80% da quantidade estequiométrica do ar, já está dizendo aí que a reação não vai ser total, tudo bem? Estou queimando propano com falta de oxigênio. Gente, se é combustão incompleta, vão produzir monóxido de carbono. Já pensa assim, tá bom? Admitindo que não hajam hidrocarbonetos após a combustão, então você conseguiu queimar o metano, né? Um pouquinho, pelo menos, você conseguiu queimar. Após a combustão, que todos os produtos da reação estejam em fase gasosa. Então, outra coisa importante, você não tem formação de fuligem. Então, você não precisa. Porque assim, ó, gente, quando você fala de combustão completa, produto no hidrocarboneto, CO2 e água, certo? Estou queimando hidrocarboneto. Combustão completa, produzir gás carbônico e água. Combustão incompleta. Eu vou produzir monóxido de carbono e água. Ou fuligem em água. Só que isso aqui é sólido. Ele falou, ó, não pode, porque está todo mundo gasoso. Então, ó, na combustão incompleta, você produziu isso aqui. Tá bom? Beleza? Admitindo que não haja hidrocarbonetos após a combustão, que todos os produtos da reação estejam em fase gasosa e que a composição volumétrica do ar seja uma parte de O2 para 4 partes de N2, então 20% lá, né? Calcule a porcentagem molar de CO2 no recipiente após a combustão. Considere o comportamento ideal para os gases. Gente, vamos descobrir quanto que a gente tem de oxigênio. Ele falou que a gente tem 80% da quantidade estequiométrica de oxigênio. Então, se eu tiver 1 mol do propano, quanto que eu vou precisar de O2 para fazer a combustão completa, para a gente saber o 100%? Bom, eu vou precisar do CO2 e da água, certo? Como produtos. Maravilha? Eu tenho 3 carbonos, 8 hidrogênios. Então, aqui eu vou precisar de 6 mais 4, 10 oxigênios. Então, ó, vamos pensar no ideal. Se eu tivesse 100% da quantidade de oxigênio, eu teria que ter 5 mols. Ó, 1 mol do propano, eu teria que ter 5 mols de oxigênio. Beleza? Só que eu não tenho 5 mols, eu tenho quanto? Eu tenho 80%. Eu vou ter 4 mols. Gente, aqui, ó, vamos lá. Pensa o seguinte. Se eu tivesse combustão completa, eu só ia produzir CO2, certo? E acabou. Como eu tenho só 4 mols de oxigênio, eu vou produzir monóxido de carbono e, com excesso de oxigênio, eu vou conseguir produzir o CO2.
Então, na verdade, aqui vão acontecer duas reações na sequência. Pensando nesses 4 mols de oxigênio que eu tenho para 1 mol do propano. O que vai acontecer de verdade? Isso aqui, ó, era o ideal. Agora o real. O que está acontecendo? 1 C3H8 mais uma quantidade de oxigênio vai formar CO e água. Bom, vamos balancear. 3 carbonos, 3 COs, 8 hidrogênios, 4 águas. Aí eu tenho 3 mais 4, 7 oxigênios no produto, né? Ó, 3 oxigênios aqui, mais 4, eu tenho 7. Então, aqui, eu vou usar 7 meios de O2. Então, 1 mol do propano reage com 3,5 mols desse cara para produzir 3 mols do CO e 4 mols de água. Ele fala que está todo mundo em vapor, não é? Que todos os produtos da reação estão em fase gasosa. Então, isso é um gás, isso é um gás. Beleza? Qual que é o problema? Ó, quanto de oxigênio eu tinha no começo? 4. Quanto que eu usei de oxigênio para combustão incompleta para fazer o monóxido de carbono? 3,5, não foi? Aí, então, está sobrando oxigênio. O que vai acontecer? O monóxido de carbono vai reagir com oxigênio para produzir gás carbônico. Quanto de oxigênio eu vou reagir? O que está em excesso. Ó, eu tinha 4, gastei 3,5. Então, aqui, sobrou meio mol de O2. Beleza? Porque eu tinha 4 e eu gastei 3,5. Então, sobrou meio mol. Aqui, ó, 1 mol desse vai reagir justamente com meio mol desse para produzir 1 mol desse. Bom, se eu tinha meio mol aqui, eu vou consumir 1 mol desse e vou produzir 1 mol desse. Tudo bem? Bom, no fim, o que sobrou? Ó, propano foi todo embora, certo? Propano foi todo embora. Gastei tudo. Oxigênio, 3 mols e meio aqui, mais meio mol aqui. Gastei tudo. Os 4 mols que eu tinha, certo? Eu consumi 1 mol de gás carbônico na segunda reação e eu tinha produzido 3. Então, ó, corta aqui, sobrou 2 mols de monóxido. Tudo bem? Então, no fim, eu tinha 2 mols de CO, 4 mols de água e 1 mol de CO2. Então, foi isso que sobrou. Ó. 2 mols de monóxido de carbono, 4 mols de vapor de água e 1 mol de gás carbônico. Né? O gás carbônico, o CO2 também é gasoso aqui no produto. Ele quer saber qual é a porcentagem molar do CO2. Bom, se eu tenho porcentagem, se eu tenho um número de mols aqui, eu consigo definir o número de mols total, né? Número de mols total, 6 mais 1, 7. Então, a porcentagem ou a fração molar do gás carbônico é 1/7. Que vai dar um valor louco de 0,1428. 14,28%. Letra I.
Esse de todos foi o mais suave, né? Olha a cara do David. Nossa, nem a pau. Nem a pau? A 9 foi bem mais fácil. A 10. A 10, é verdade, vai. A 10, depois que a gente decidiu não ir pelo primeiro caminho e ir pelo segundo caminho, foi mais fácil, vai, tudo bem. É que esse aqui, gente, era importante você entender o conceito do que era combustão completa e combustão incompleta. Né? Porque daí, sabendo, lembrando do que era combustão completa e incompleta, você tinha que saber como você tinha quantidade limitada de oxigênio. Primeiro ia acontecer a incompleta, produzindo só monóxido de carbono. E depois esse monóxido de carbono ia oxidar com excesso do oxigênio para produzir o dióxido de carbono. Né? Era chatinho lembrar de todos esses detalhes, né? Mas, gente, foi bom, hein? A gente revisou quase tudo já. Nem precisa fazer mais revisão. Não, mentira. A gente tem as funções inorgânicas ainda para revisar. Mas do resto, meu, a gente já, invadir matéria de orgânica, isomeria, invadir a parte de combustão, que vocês também aprendem primeiro em orgânica, cálculo estequiométrico. Quem que dá cálculo estequiométrico? É o Credo? Já vou falar para ele. É o Credo. Precisa revisar cálculo estequiométrico. Já está feito. Revisou. Ele já revisou. Ele já deu? Aí, já. Foi a primeira revisão dele. Nem consegui poupar aulas para o Credo, então. Mas é lógico, gente, esses cálculos estequiométricos são mais complexos, né? São exercícios que envolvem mais coisas, tá bom? Deixa eu só rapidinho aqui, dar um print no 5 e no 8, não era isso que vocês me pediram? 5 e 8. Isso. Rapidinho. Já vou mandar aqui. O 5 parece ser curtinho, hein, David? Você não vai me ferrar aqui no Paranauê, né? Não, 5 foi o Diego que pediu, hein? Não é minha culpa, não. O Diego? Vamos lá. Deixa eu pegar o 8 já, porque daí eu não preciso voltar aqui na apostila. Bom, gente, hoje a gente só vai fazer exercício, né? Mas tá bom. Semana que vem eu reviso todas as funções inorgânicas e na outra eu reviso cinética. Tá sob controle. Cinco. Vamos lá. Funcionamento dos airbags dos automóveis baseia-se na utilização de uma reação química que produz grande quantidade de gás. Calma aí, deixa eu só voltar aqui para o compartilhamento para eu ver o que está acontecendo. Uma reação que tem sido considerada ultimamente 5 carvão mais o nitrato de estrôncio, aí formando óxido de estrôncio, gás nitrogênio e gás carbônico. Usando essa reação, considerando R igual a 0,08 e desprezando o sólido formado, o número de mols de carbono necessário para encher um airbag de 40 litros a 1,2 atm e 27 graus Celsius. Bom, gente, vamos pensar o seguinte, 5 mols de carbono vai produzir 2N2 e 5 CO2. Vai produzir 7 mols de gás. Tudo bem? Então, essa proporção que a gente consegue enxergar lá no cálculo estequiométrico. 5 mols de carbono vão ser capazes de produzir 7 mols de gases. Porque não importa qual é o gás, a hora que você vai estudar volume, PV-NRT, o número de mols é o que importa. Ele quer que você consiga produzir 40 litros numa pressão de 1,2 atm e 27 graus Celsius. Então, vamos lá. PV igual a NRT.
eu quero uma pressão de 1,2, um volume de 40 litros. Não sei quantos mols eu vou precisar para isso. O R é 0,08 e o T é 300. Ó, corta aqui, né? Então fica 8 vezes 3, 1,2. Não, já vamos fazer essa continha, vai. 1,2 vezes 40, ó, vou cortar o zero e vou andar a vírgula aqui. Então ficou 12 vezes 4 dá 48. 48 é N vezes 8 vezes 3, 8, 16, 24. Então N vão ser 2 mols. Então eu preciso produzir 2 mols de gases para conseguir lá os 40 litros que ele me pediu. Só que ele não quer isso. Ele quer saber quantos mols de carbono são necessários. Eu preciso de 5 mols para produzir 7 mols de gases. Quanto que eu preciso de de carbono para produzir só 2 mols de gases? Então fica 5 vezes 2 dividido por 7, 10 por 7. Quanto que dá 10 por 7? Alguém fez a conta aí? — 1,42. Vamos com a letra B. Beleza? Esse até que foi rápido, vai. Acho que a gente tá ficando bom por causa dos outros. Se tivesse feito 5 antes, provavelmente a gente ia ter perdido mais tempo. Mas como a gente já tem feito 10, 11, agora o 5 pareceu fácil. É por isso que eu gosto de exercício difícil, gente. Nada, imagina, Diego. Mas é isso. Se a gente tivesse feito 5 primeiro, ia falar, meu, era difícil, hein? Mas depois do 11, esses 5 aqui, ó, apareceu chupeta no mel. Foi suave esse aqui agora. Mas foi por causa da ordem. Se você fizesse os 5 primeiro, você já ia dar uma travada no 5 e já ia falar, meu, já era. Posso passar? Ó, o Vânia masoquista. Meu, eu adoro exercício difícil, gente. Vocês nunca acordaram no meio da madrugada com a resposta do exercício que você passou o dia inteiro tentando resolver? Gente, eu adorava essa sensação, cara. Nossa, eu amava isso no cursinho. Eu fiz um concorrente, né? O do Leãozinho. Não vou falar o nome do concorrente. Aí tinha um livro que era o Série Desafio. Tinha a tarefa mínima, a tarefa complementar e o Série Desafio. Eu jogava fora a tarefa mínima e complementar, eu deixava no lixo, assim, nem fazia. Aí eu ia só para a série desafio. Meu, e às vezes era isso. Você pegava um exercício, você passava o dia inteiro para resolver o exercício e não saía. Aí no meio da noite, porque tem explicação, né, neurocientífica disso, porque daí você organiza as ideias, você organiza todos os seus conhecimentos ao longo do dia. Meu, daí no meio da noite eu acordava e falava, meu, agora eu sei fazer o exercício. Aí eu ia lá, eu tinha um quarto só meu, né? Eu tinha expulsado meu irmão e minha irmã, porque meu pai fez um quarto grande para nós 3, uma suíte. Aí minha irmã era muito medrosa. E aí eu fiquei dando sucessivos sustos nela até ela desistir e querer mudar de quarto. Aí ela foi dormir no escritório do lado do quarto da minha irmã, do quarto da minha mãe. Aí eu continuei sacaneando meu irmão até ele desistir também, e aí eu fiquei com o quarto só para mim. David, não é só você que tem técnicas de guerrilha aí, que fica minando a confiança das pessoas. Eu fiz muito isso com os meus irmãos. Aí eu tinha meu quarto. Então, eu acordava de madrugada e ia para a escrivaninha lá resolver exercício. Eu amava essa sensação, gente. Muito, muito bom. Posso passar? Para quem faz bomba de melancia. Adoro. Olha lá, viu? A tia Gislaine está estudando de forma correta. Se você já sonhou alguma vez com a resposta do exercício, é porque você está estudando certo. Dura quando você se mata na prova para fazer um maldito exercício e não sai. E quando você sai da prova, você lembra a bosta de como era para fazer. Nossa, isso dá muita raiva. Dá um ódio tremendo. Uma vez eu precisava tirar 6 numa prova de química orgânica na faculdade. E aí tinham 4 exercícios, isso, cada um valia 2,5. Era isso, 4 exercícios, cada um valendo 2,5. Então eu tinha que acertar 3, né? Porque era o que dava. Eu precisava de 6, então eu tinha que tirar 7,5. E o professor não dava meio certo, então era certo ou errado. E aí eu fiquei, né?
Um eu já tinha desistido. Eu li e falei, meu, esse eu não sei. Então eu tenho que acertar os outros 3. Aí eu fiz 2 numa boa e fiquei lutando contra o terceiro. Fiquei lutando. Aí, meu, acabou o horário da prova, tive que entregar. Mas eu juro por Deus, assim, a folha saiu da minha mão, assim, ó. Eu lembrei como fazia. Mas foi só entregar. O professor pegou a folha e falei, puta, eu sabia fazer essa merda. Mas aí, é a vida. No semestre seguinte, fiz DP e também não passei. Mas tudo bem, não vamos falar de traumas de infância. Passou já. Meu química orgânica foi meu maior trauma na faculdade, gente. Foi o meu maior trauma. Uma forma de obter hidrogênio no laboratório é mergulhar zinco metálico em uma solução de ácido clorídrico, conforme a reação descrita pela equação representada a seguir. Considere que uma tira de zinco metálico foi colocada em um recipiente contendo HCl, em solução aquosa de concentração 1 mol por litro. Em 20 segundos, a temperatura do recipiente elevou-se 0,05 graus e 25 ml de hidrogênio foram produzidos. Considerando que essa reação ocorreu a 27 graus Celsius em 1 atm, determine a velocidade de reação em ml de H2 por segundo e em mols de H2 por segundo. Use o R 0,082. Bom, aqui a primeira, né? A primeira em ml de H2 por segundo tá fácil, porque eu produzi 25 ml em 20 segundos. Né? Isso aqui tá tão fácil quanto enganar palmeirense, a primeira parte, ó. Então, a velocidade de produção do H2 foi produzido 25 ml em 20 segundos. Você quer em ml por segundo, então vai dar 2,5 dividido por 2, 1,25 ml por segundo. E em mols, aí, gente, você vai ter que transformar ml para mol. Né? Eu faria essa transformação já do 1,25 ml mesmo. Pensando no PV igual a nRT, a pressão era 1, o volume 1,25 vezes 10 a menos 3, porque no PV nRT você tem que usar o volume em litros, né? E ele te deu em ml. Quantos mols foram envolvidos nesse processo? Se o R era 0,082 e a temperatura 300, né? Eu ia pôr 273, mas é 27 graus, né? Ó, corta 2 zerinhos, anda 2 vírgulas. Então, o N ficou 1,25 vezes 10 a menos 3, dividido por 24,6, que é o 8,2 aqui, vezes 3, né? Então, o N vai ficar... Nossa... Vamos roubar, né, David? 1,25 dividido por 24,6. 0,05. Bom, esse aqui misturou PV-NRT com cinética, olha que maravilha. Né? Porque para calcular a velocidade média, tá certo que essa velocidade média estava, né, na cara aí, tipo no enunciado, né? Ele te deu, pelo menos em ml, ele te deu todos os dados para calcular, né? O cálculo estequiométrico, o balanceamento aí, foi tudo blá, blá, blá. Foi só historinha, né? De verdade, você não precisava de nada disso. A temperatura também que elevou o seu, vai pedir para a gente calcular a entalpia do processo, né? Que ele deu variação de temperatura. Aí, já pensou? Ia ser bacana, vai. Ia ser um exercício legal. Se ele der uma variação de temperatura, da capacidade calorífica do processo, pedir para calcular a entalpia. Mas não, foi mais tranquilo que isso. Então, aqui, ó, ele deu volume e tempo, velocidade média em volume. Aí, pelo PV-NRT, você jogou o volume lá, achou o número de mols e achou a velocidade média em mols. Beleza? Esse também, né? Depois do 9, 10 e 11, esse também foi fácil. Devíamos ter começado pelo 5 e pelo 8, dava uma confiança, né? Gente, ó, vou contar um segredo para vocês que o cara lá da Unicamp contou para mim.
sempre a primeira questão, o primeiro exercício de química na Unicamp é fácil, e é de propósito. Ele põe um exercício fácil como primeiro para te dar confiança, para você falar, maluco, já sei fazer esse, olha que fácil. A prova vai ser boa. Depois ele te ferra nos outros. Mas o primeiro da Unicamp é sempre fácil. Então, o primeiro exercício da Unicamp é sempre o mesmo para todo mundo de química, né? Na ordem dos exercícios de química, sempre o primeiro é igual e ele é sempre fácil. Então, acreditem. Não fala isso não porque, Gabriel, daí você erra o primeiro já dá desespero. Aí não consegue fazer o primeiro, dá desespero, entendi. Tem benefícios e malefícios da situação, né? Gente, nós temos 20 minutos. Vamos começar com as funções inorgânicas, porque daí eu já ganho tempo para a semana que vem. Pode ser? Pode. Professor, Oi. Fala, David. a aula acaba 10 horas, né? Então, não é 9h41 agora? Hã? É 9h59. No Nossa, meu já é 59? 10 redondo. Ah, gente, o tablet... vocês não conseguem... Vocês conseguem ver, ó o reloginho lá em cima no tablet. Sim. Tá errado, hein? O tablet da Tamira me enganando, velho. Terça-feira, 9 de janeiro, tá loucaço. Eu acho que ele se livrou da pandemia já, ó. Terça-feira, 9 de janeiro, às 9h41, velho. Então tá bom, tudo bem. Fui enganado pela tecnologia aqui. Sei lá o que aconteceu com a data e a hora. Vou atualizar isso aqui, gente. Então tá bom, acabou, né? 10 horas cravado agora no... Verdade, meu celular aqui é 10 horas cravado. Então não vou adiantar nada, gente. Não tem 20 minutos, não. Semana que vem eu falo de funções orgânicas, tá bom? O relógio está assim desde a semana passada, loucaço? Eu nem tinha reparado, gente. E eu vou me baseando por esse reloginho para dar aula. Bom, vou atualizar, senão eu me ferro. Isso aqui a gente bate sempre, né? Durante a aula, a gente sempre vai olhando. Gente, então é isso. Ó. Beijos. Boa semana para vocês. Semana que vem a gente se encontra. Tá bom? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Valeu pelas questões. Obrigado a vocês. Beijo. Tchau, gente. Quem que... Ai, David, Isa, meu Deus do céu. Beijo, gente. Até. Tchau. Até. Tchau.